Um milionário pediu para ela fingir ser sua namorada por 3 minutos, só para escapar de um casamento. Antes de começar a história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite. 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo, no exato momento em que Zoe Chen entrou no saguão do Fairmont Chicago. Sua mala quebrada com rodinhas finalmente despencou, espalhando suas roupas pelo chão de mármore. A barista do café da esquina gritou dizendo que ela tinha esquecido a carteira no balcão, e um homem vestido com um terno impecável tropeçou nela enquanto corria como se estivesse fugindo de algo. Droga, 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 ele resmungou, ajudando-a a se levantar e olhando nervosamente para trás. Ei, você é... Zoe começou, mas ele a interrompeu. Você precisa namorar comigo agora. Zoe piscou incrédula. Desculpa. Namoro falso, 5 minutos, pago $1.000. Você está louca? Antes que ele pudesse responder, uma mulher loira de salto alto atravessou, o saguão marchando como uma general, seguida por 2 homens de terno que pareciam seguranças. Ree Montgomery. Ela gritou com uma voz que podia quebrar vidro. Não pense que vai escapar de mim. O homem aparentemente chamado Ree puxou a mão de Zoe e a escondeu atrás de uma coluna de mármore. $5.000, ele sussurrou, urgente. Como, assim 5.000? Só fingir que somos um casal apaixonado por 3 minutos? Ele o encarou. Tinha cabelos bagunçados cor de mel, olhos castanhos que transmitiam desespero real, e um pequeno corte no lábio inferior que o fazia parecer um bad boy encrencado. Você está fugindo da ex? Pior, minha futura sogra, que também é minha chefe e que é... complicada. A mulher loira contornou a coluna, os olhos brilhando de raiva. Ree, você tem exatamente 5 segundos para explicar por que cancelou o noivado 2 horas, antes da cerimônia. Ree entrelaçou os dedos com os de Zoe e a puxou para perto. Victoria, gostaria que você conhecesse minha namorada. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Zoe jurou que dava para cortar com uma faca. Victoria. Hartwell. Zoe reconheceu o nome das colunas de negócios. A mulher mais rica de Chicago olhou para ela como se fosse uma barata no prato de salada. Sua namorada? A voz dela era pura veneno. Sim, Zoe ouviu-se dizer, surpreendendo a si mesma. Sou eu a namorada dele. Ok. Isso definitivamente não estava no plano dela para uma quinta-feira. Ree a puxou ainda mais para perto, e ela pôde sentir o cheiro do perfume dele. Algo fresco que a fazia pensar em oceanos e aventuras. Victoria, eu ia te contar, mas você ia me contar primeiro. Victoria gritou. Investi 2 milhões no seu restaurante. Cancelamos compromissos de negócios por esse casamento ridículo com minha filha. E agora você me vem com uma namorada? Tecnicamente, Zoe interrompeu sem pensar. Ele não. Disse há quanto tempo estavam juntos. Todos os olhares se voltaram para ela. Victoria a analisou da cabeça aos pés. Tênis gastos, jeans com um rasgo no joelho, camiseta manchada de café. Quem exatamente é você, querida? Zoe sentiu o braço de Ree apertar sua cintura. Hesitou Zoe, sou o chefe. Não era mentira. Ela era chefe, só que estava desempregada há 3 meses e tinha vindo para Chicago para uma entrevista que provavelmente seria uma rejeição. Victoria riu, mas não foi uma risada agradável. Em qual restaurante? Ela trabalha como freelancer. Ree respondeu rápido. Consultoria, sabe como é conveniente. Victoria cruzou os braços. E quando vocês começaram a namorar? Zoe e Ree se olharam. 6 meses, disseram ao mesmo tempo. 7 meses, corrigiu Zoe. 6,5, emendou Ree. Victoria estreitou os olhos. Interessante, especialmente considerando que minha filha fazia planos de casamento com você há 7 meses. Ops. Victoria olhou para Ree, que suspirou. Isso não tem nada a ver com você ou com negócios. Clarissa é uma garota incrível, mas... nada. Victoria explodiu. Você assinou um contrato, Ree.
Um contrato de 2 milhões que inclui uma cláusula sobre sua vida pessoal. Zoe franziu a testa. Cláusula da vida pessoal? Victoria sorriu maliciosamente. Nossa querida Rhea aqui concordou em manter uma imagem pública estável e confiável para representar adequadamente os investimentos da família Hartwell. Isso inclui um casamento respeitável em até 6 meses. Isso é legal? Zoe perguntou, genuinamente curiosa. Totalmente legal. E se ele quebrar o contrato? Victoria fez uma pausa dramática. Ele terá que devolver cada centavo, com juros. O rosto de Rhea ficou pálido. Victoria, você não pode. Posso e vou, a menos que... Ela olhou para Zoe com um interesse predatório de repente. A sua namoradinha prove que vocês estão realmente em um relacionamento sério. Como? Zoe perguntou, já temendo a resposta. Jantar amanhã à noite na minha casa com toda a família Hartwell e os principais investidores. Victoria sorriu como um tubarão. Se você convencer todo mundo que vocês são um casal de verdade e estão prontos para casar, eu vou considerar o contrato cumprido. E se não conseguirmos? Rhea perguntou. Você perde tudo, o restaurante, os investimentos, sua reputação. Victoria ajeitou sua bolsa de grife com um olhar frio. E eu vou garantir que você nunca mais consiga outro empréstimo em Chicago. Ela se virou para sair, mas parou, fitando Zoe. Espero que você tenha algo melhor para vestir, porque esse não é o tipo de lugar para usar isso. Com essas palavras, Victoria Hartwell saiu do hotel, deixando Zoe e Rhea sozinhos em meio aos destroços da mala de Zoe. Depois de um silêncio pesado, Zoe quebrou o silêncio. Quanto tempo você tem para pagar 2 milhões de dólares? Cerca de 24 horas. E quanto dinheiro você tem? Cerca de 200 dólares na minha conta corrente. Zoe assentiu pensativa. Certo. E quais são nossas chances de convencer uma das mulheres mais ricas de Chicago de que 2 completos estranhos estão perdidamente apaixonados? Rhea olhou, de um jeito que parecia estar vendo-a pela primeira vez. Seus olhos percorriam o rosto dela, demorando nos lábios antes de encontrar os olhos novamente. Honestamente, não faço ideia. Ótimo. Zoe suspirou. Então acho melhor você me contar tudo sobre Rhys Montgomery e por que diabos aceitou uma cláusula matrimonial num contrato de negócios. Rhys sorriu. De verdade, dessa vez, não aquele sorriso desesperado de antes. Que tal conversarmos no almoço? Conheço um lugar que serve a melhor deep dish da cidade. Você acabou de falar a língua do meu coração. Zoe riu. E enquanto saíam do hotel, Rhea carregando os destroços da mala, Zoe segurando a carteira esquecida, nenhum dos dois percebeu que Victoria Hartwell os observava da janela do 2º andar, um sorriso calculista nos lábios. Aquilo seria muito mais interessante do que ela imaginava. Lou Malnati's, na North Wall Street, estava lotado com o típico público de almoço de quinta-feira, mas Rhea conseguiu um canto reservado, com privacidade e uma vista perfeita para qualquer possível perseguidor. Não que Zoe achasse que estavam sendo seguidos, mas, depois do que aconteceu de manhã, ela não descartava nada. Ok, disse Zoe, sentando no estofado vermelho à sua frente. Antes de pedirmos qualquer coisa, preciso saber exatamente em que tipo de loucura eu me meti. Rhea passou as mãos pelo cabelo bagunçado, que agora parecia arrepiado em ângulos estranhos. Por onde eu começo? Que tal pelo motivo de um restaurateur? Bem-sucedido fingir um casamento para manter seu negócio? Zoe pegou o cardápio, mas não desviou os olhos dele. Isso não é exatamente gestão de restaurante 101. Rhea riu, mas sem humor. 3 anos atrás, eu lavava pratos num diner em Wicker Park, sonhando em abrir meu próprio lugar. Aí conheci Clarissa num festival de comida. A filha da Victoria, sabe? Doce garota. Começamos a namorar, e quando ela soube dos meus sonhos, comentou com a mãe. Rhea parou enquanto a garçonete se aproximava. O que desejam? Ela perguntou animada. Deep dish, metade linguiça, metade vegetariana, disse Rhea automaticamente. E 2 cokes, corrigiu Zoe. O meu diet. Ah, e queijo extra na minha metade.
acrescentou Ree. Depois que a garçonete foi, Ree continuou. Victoria parecia genuinamente interessada no meu plano de negócios. Disse que queria apoiar jovens empreendedores, principalmente os que namoram. A filha dela. Deixa eu adivinhar, tinha um preço. Mais do que isso, Correntes. Ree suspirou, recostando-se na cadeira. O contrato parecia simples no começo. Investimento de 2 milhões, 40% da participação no restaurante, coisas padrão. Mas escondida nas entrelinhas, tinha uma cláusula de moralidade. Zoe ergueu a sobrancelha. Cláusula de moralidade significa, basicamente, que eu concordava em manter uma imagem pública respeitável que refletisse bem no nome Hartwell. Nada de escândalos. Nenhuma má imprensa. Ele fez uma careta. Casamento com uma parceira adequada em até 18 meses da abertura. E eu assinei isso? Eu estava desesperado, Zoe. Você tem ideia do quão difícil é conseguir financiamento para restaurante, especialmente quando você é um ninguém, de lugar nenhum, com grandes sonhos e bolso vazio? Ree mexia no guardanapo nervosamente. Achei que 18 meses eram tempo suficiente para encontrar uma saída. Então você e Clarissa estavam mesmo noivos? Essa é a questão. Nunca estivemos realmente noivos. Emocionalmente, pelo menos. Era mais um acordo comercial, que acabou envolvendo sentimentos. Dela, principalmente. A expressão de Ree ficou culpada. Ela é uma pessoa boa, Zoe. Ela merece alguém que a ame, não alguém que case com ela só para salvar um restaurante. Zoe estudou o rosto dele. E o que mudou? Por que cancelaram o casamento hoje? Ontem descobri que Victoria planeja usar meu restaurante como um abatimento fiscal. Ela quer levar o negócio à falência de propósito, declarar como prejuízo e depois vender o terreno para incorporadoras. O maxilar de Ree se apertou. Pessoal, meu sonho toda a minha vida. Só uma linha no imposto dela. Zoe sentiu uma raiva genuína por ele. Mas se eu quebrar o contrato agora, perco tudo. Mesmo assim, pelo menos meu pessoal tem chance de achar outro emprego antes de fecharem o lugar. A pizza chegou. Uma monstruosidade de deep dish que parecia alimentar um pequeno exército. O garçom a colocou na mesa com um alerta sobre o prato quente, mas nem Zoe nem Ree se mexeram para pegar uma fatia. Posso te perguntar uma coisa? Zoe disse baixinho. Pode. Por que comigo? Quer dizer, você podia ter escolhido qualquer mulher naquele saguão. Por que confiar seu futuro inteiro a uma completa desconhecida? Reese ficou em silêncio por um longo tempo, girando distraidamente o copo de coca sobre a mesa. Quer a resposta honesta? Acho que mereço, considerando que aparentemente vou me casar de mentirinha com você amanhã à noite. Quando você entrou naquele saguão tropeçando na mala quebrada, com o cabelo todo bagunçado da chuva, Reese levantou o olhar e encontrou os olhos dela. Você parecia real, não arrumada, não perfeita, só real. E quando a Victoria começou com aquele teatrinho de intimidação, você não recuou. Entrou no jogo improvisando como se fizesse isso a vida inteira. Zoe sentiu o rosto esquentar. Eu sou o chefe, Ree. Improvisar basicamente é parte da minha descrição de trabalho. Já que tocou no assunto, Reese se inclinou para a frente. Me conta sobre você. De verdade. Qual é a sua história? Zoe finalmente deu uma mordida na pizza, usando o tempo para pensar no quanto devia revelar. Não tem muito o que contar. Cresci em São Francisco, fiz escola de culinária, trabalhei em restaurantes por 8 anos. Fui demitida há 3 meses quando a pandemia acabou com a alta gastronomia. E veio para Chicago por entrevista amanhã, no Alinea. Ela tentou soar casual, mas não conseguiu esconder a esperança na voz. Reese quase engasgou com a coca. A Alinea. Você vai entrevistar com o Granta? Para a vaga de subchefe. É difícil, mas... Zoe deu de ombros. É o emprego. Dos meus sonhos. Um lugar onde dá para realmente ultrapassar limites, sabe? Zoe, você tem noção do que isso significa? Os olhos de Reese brilharam.
Se a Vitória achar que você tem ligação com o Alinea, ela vai ficar ainda mais convencida de que nosso relacionamento é legítimo. Ela é obcecada por prestígio gastronômico. Supondo que eu consiga a vaga. Você vai. Reese. Disse isso com tanta convicção que Zoe quase acreditou. Você nem sabe se eu sei cozinhar. Sei que você disse que pode me fazer chorar de felicidade com ovos e manteiga. Então você vai conseguir. Ele levantou o copo de coca. Aos relacionamentos de mentira e aos sonhos de verdade. Zoe brindou com ele. As 24 horas mais malucas da minha vida. Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos. O absurdo da situação se lá, acomodando entre eles como um cobertor morno. Era insano, mas de algum jeito, parecia certo. Natural até. Então, Zoe falou por fim. Qual é a nossa história? Como a gente se conheceu? Quando nos apaixonamos? Quais são as nossas manias de casal? Boa pergunta. Precisamos alinhar os fatos. Reese puxou o celular e abriu o app de anotações. Que tal? Nos conhecemos no Green City Market há 6 meses? Funciona. Você estava comprando ingredientes para um menu especial. Eu estava lá procurando fornecedores locais para o meu trabalho de consultoria. Você usava uma camiseta vintage de banda e discutia com um vendedor sobre o ponto ideal dos tomates. Zoe. Riu. Específico. Eu gosto. E você me impressionou com sua paixão por ingredientes frescos. Eu te chamei para um café para conversar sobre fornecedores, mas viramos o assunto e falamos sobre tudo, menos comida. Nosso primeiro encontro oficial foi no fim de semana seguinte. Você cozinhou para mim no seu apartamento. O que você fez? Reese perguntou com os dedos prontos para digitar. Risoto, mas você queimou de nervoso. Aí pedimos comida chinesa e comemos na sua escada de incêndio enquanto você me falava. Dos seus sonhos com o restaurante. Reese digitava rápido. Isso tá ficando bom. Qual é o meu pior defeito, segundo você? Você deixa a louça suja na pia achando que ela vai se lavar sozinha. O seu é reorganizar meu armário de temperos toda vez que vai lá em casa. Aí nunca encontro nada. Mas eu organizo por ordem alfabética, que é claramente o sistema superior. Diz a mulher que organiza o guarda-roupa por degradê de cor. Os dois riram juntos. A história tomando forma de um jeito tão natural que parecia até verdade. Como se realmente estivessem juntos há 6 meses. Agora falando sério. Zoe parou de rir. O que acontece depois de amanhã à noite? Supondo que a gente consiga enganar a Victoria, o sorriso de Reese também sumiu um pouco. Honestamente, não sei. O contrato exige que eu esteja casado até 6 meses após a abertura do restaurante. Ou seja, temos uns 2 meses para descobrir o que fazer. 2 meses de namoro de mentira. A menos que você tenha uma ideia melhor. Zoe refletiu. 2 meses em Chicago, fingindo namorar um restaurateur carismático, enquanto trabalha no emprego dos sonhos. Existem formas piores de passar o verão. O que você quer em troca? Além dos 5.000 que prometi. Me ajuda a me preparar para a entrevista amanhã. Ela disse finalmente. E se a gente vai mesmo fazer esse teatro de relacionamento, quero conhecer seu restaurante. Se vou fingir ser sua namorada, preciso saber o que estou apoiando. Fechado. Reese estendeu a mão. Parceiros no crime? Parceiros no crime. Zoe apertou a mão dele e sentiu de novo aquele leve choque quando a pele dele se tocou. Celular de Reese vibrou com uma mensagem. Ele olhou e sua expressão mudou. O que foi? Zoe perguntou. Victoria. Ela adiantou o jantar. Ele mostrou a mensagem. Mudança de planos. Jantar hoje às 20 horas. Não me decepcione. Vê, hoje? A voz de Zoe subiu uma oitava. Tipo, daqui a 7 horas? Pelo visto, sim. Zoe olhou para o próprio visual. Camiseta manchada de café e jeans com buracos. E eu literalmente não tenho nada para vestir para um jantar com a elite de Chicago. Meu look de entrevista é um vestidinho preto simples e sapatilhas. Relaxa. A Victoria já mencionou que você precisaria de algo apropriado para vestir. Lembra?
Eu cuido disso. Você cuida daquilo. Reese sorriu de um jeito que, pela primeira vez naquele dia, parecia realmente confiante. Confie em mim. Até a noite você vai parecer que pertence àquela mesa. E você acha que consegue convencer a mãe da sua ex-noiva de que está completamente apaixonado por mim? O sorriso de Reese se transformou em algo mais suave, mais genuíno. Zoe, depois de passar as últimas 2 horas com você, começo a achar que isso pode não ser tão difícil quanto eu imaginava. As palavras pairaram no ar, carregadas de possibilidades. Zoe sentiu o coração acelerar, mas se lembrou firmemente. Era tudo uma encenação, um acordo de negócios para tirar os dois de situações complicadas. Mas quando Reese a olhou com aqueles olhos castanhos, quentes e sinceros, ficou cada vez mais difícil separar o que era falso do que era real. Então, onde exatamente se compra um traje para Conheça a Mãe Terrível, no centro de Chicago? Ela perguntou, tentando aliviar a tensão. Deixa comigo, disse Reese, levantando-se e deixando uma boa gorjeta na mesa, o suficiente para cobrir o almoço. Temos um relacionamento falso para aperfeiçoar e um jantar para sobreviver. E se não sobrevivermos, pelo menos iremos juntos. Reese ofereceu o braço com uma teatralidade encantadora. Vamos, minha querida falsa namorada. Vamos, meu querido falso namorado, respondeu Zoe, surpresa com o quanto aquilo parecia natural, enquanto saíam do Lou Malnates para a luz brilhante da tarde de Chicago. Nenhum dos dois percebeu a mulher no carro do outro lado da rua, com uma câmera e uma lente teleobjetiva, tirando fotos do encontro deles. Victoria Hartwell era meticulosa em seus negócios, e essa situação não era exceção. Isso não é o que eu esperava quando você disse que cuidaria do meu look, Zoe disse, olhando para a imponente fachada de vidro da Nordstrom, na Michigan Avenue. O que você esperava? Reese perguntou, segurando a porta pesada para ela passar. Não sei. Talvez uma ida ao Target, Marshalls. Algo que não precise de um pequeno empréstimo para comprar um vestido. Zoe, vamos jantar com pessoas que gastam mais em vinho do que a maioria ganha em um mês. Você não pode aparecer parecendo que comprou na seção de descontos. Eu sempre compro na seção de descontos, murmurou ela, mas não hoje. O andar de cosméticos da Nordstrom foi um choque perfumado para Zoe, uma verdadeira explosão para os sentidos. Mulheres deslumbrantes em jalecos brancos manipulavam pincéis de maquiagem como verdadeiros artistas, e os preços nos potes e tubos minúsculos faziam seus olhos arderem. Com licença. Reese se aproximou de uma mulher elegante atrás. Do balcão da Chanel. Precisamos de ajuda, ajuda urgente. A mulher, chamada Amanda, avaliou Zoe com o olhar experiente de quem já viu muitos desastres de moda. Que tipo de emergência? Jantar com os futuros sogros da minha namorada, hoje à noite. Ela precisa parecer que pertence a uma mesa com a elite social de Chicago. Amanda levantou as sobrancelhas, indicando o orçamento. O que for necessário. Reese sussurrou para Zoe. Você não pode simplesmente dizer o que for necessário na Nordstrom. É assim que as pessoas acabam falidas. Confia em mim. Ele falou baixinho. Isso é um investimento no nosso futuro. Amanda sorriu. E Zoe reconheceu a expressão de uma predadora que acaba de identificar sua presa ferida. Me siga. As próximas 2 horas foram uma tempestade que deixou Zoe exausta, como se tivesse passado por um tornado caro. Amanda convocou reforços. Marcos, um personal shopper que falava em metáforas de moda, Simone, uma maquiadora que tratava o rosto de Zoe como uma tela em branco, e Tony, um cabeleireiro que surgiu do nada e imediatamente começou a passar os dedos pelo cabelo dela, fazendo sons de tisk-tisk. Queremos sofisticado, mas acessível, anunciou Marcos, puxando vestido após vestido das araras. Acho que poderia comandar uma Fortune 500, mas prefiro discutir literatura com vinho. Não conheço literatura, Zoe protestou por trás da cortina do provador.
Para isso tenho Reese. Marcus respondeu. Ele fala. Você só sorri misteriosamente e concorda. Eu não faço misteriosa, querido. Depois de terminarmos com você, misteriosa será seu nome do meio. Vestido após vestido era rejeitado. Muito formal, muito casual, jovem demais, maduro demais, chamativo demais, entediante demais. Zoe já achava que nunca encontrariam algo quando Marcus saiu do fundo da loja segurando uma sacola. Acabou de chegar, disse ele com a reverência que se reserva a relíquias religiosas. Nem está na loja ainda. Desembaraçou a sacola e revelou um vestido que fez Zoe prender a respiração. Azul meia-noite, quase preto, com um caimento que desenhava suas curvas sem apertar e um decote sofisticado sem ser revelador. O tecido parecia feito de luz líquida. Experimente, ordenou Amanda. Eu não posso pagar. Zoe respondeu. Experimente. 10 minutos depois, Zoe se olhava no espelho triplo e não reconhecia a mulher refletida. O vestido parecia feito para seu corpo, deixando-a mais alta, elegante, importante. Oh, ela sussurrou. Oh, de fato, disse uma voz familiar atrás dela. Zoe se virou para encontrar Reese na porta, com uma expressão que fez seu estômago dar voltas deliciosas. Ele a olhava como se nunca tivesse visto antes, os lábios ligeiramente entreabertos, surpreso. Você está... Ele limpou a garganta. Uau! É só o vestido, disse Zoe rapidamente, ficando tímida. Não. Reese deu um passo mais, perto, os olhos nunca saindo do rosto dela. Não é só o vestido. O momento entre eles se estendeu, carregado de uma tensão que parecia muito mais real do que aquele relacionamento falso exigia. Zoe, sem conseguir resistir, deu um passo à frente, atraída pela intensidade daquele olhar castanho que a prendia. Marcus pigarreou, quebrando o clima. Ainda temos que escolher os sapatos, as joias e fazer uma transformação completa. O desmaio podia esperar até que tudo estivesse pago. O encanto se quebrou, e Zoe e Ree recuaram, repentinamente desconfortáveis. Certo, disse Ree passando a mão pelos cabelos. Sapatos, definitivamente sapatos. 1 hora depois, Zoe estava sentada na cadeira de maquiagem, sentindo-se preparada para uma cirurgia. Simone trabalhava com a concentração de um cirurgião, aplicando camadas de base, corretivo e produtos com nomes que Zoe nem conseguia pronunciar. Então, disse Simone enquanto pintava os olhos com tons de cinza esfumaçado e azul profundo. Há quanto tempo você e seu namorado estão juntos? 6 meses. Zoe respondeu automaticamente, depois corrigiu-se. Quer dizer, 6 meses e meio. Nos conhecemos no Green City Market. Fofo, disse ele, parecendo encantado. Complicado, amor, sempre complicado. Mas os bons valem a complicação. Simone pegou outro pincel. Fecha os olhos, vou fazer parecer que você tem segredos. Se eu não quiser parecer que tenho segredos, confia em mim, toda mulher deveria parecer que tem segredos. Isso mantém os homens interessados. Enquanto Simone fazia sua mágica, Tony transformava o cabelo de Zoe de suas ondas bagunçadas habituais em algo elegantemente despretensioso, com cachos suaves presos de lado e fixados com o que ele garantiu serem grampos investimento. Marcus, chamou Tony, traga as joias, o conjunto de safira. O conjunto de safira custa mais que meu carro. Zoe protestou. Por isso você está emprestando, não comprando. Marcus respondeu, prendendo um colar delicado em seu pescoço. Considere um aluguel. E se perder, considere fugir do país. Quando terminaram, Zoe parecia estar usando uma fantasia. Os saltos escolhidos por Marcus eram mais altos do que qualquer coisa que ela já tinha usado. O vestido parecia seda líquida contra sua pele, e a maquiagem estava tão perfeita que ela parecia uma versão retocada de si mesma. Hora da grande revelação, anunciou Amanda, girando a cadeira para que Zoe se visse no espelho de corpo inteiro. Zoe ficou sem fôlego. A mulher no espelho era sofisticada, impecável e inegavelmente linda.
Os olhos pareciam maiores e mais misteriosos, a pele brilhava. E o vestido a fazia parecer pronta para o tapete vermelho. Eu não pareço eu, ela sussurrou. Você parece a melhor versão de você, corrigiu Simone. A versão que tem confiança para sentar em qualquer mesa, com qualquer pessoa, sabendo que merece estar ali. Agora, disse Marcos, entregando-lhe uma pequena bolsa de miçangas. Vamos mostrar para o seu namorado o que $5.000 em estilo podem fazer. 5.000? A voz de Zoe falhou. Relaxa, o vestido está sendo comprado, as joias são emprestadas e a transformação é presente nosso. Considere um investimento no amor verdadeiro. Zoe queria explicar que não era amor verdadeiro, que tudo aquilo era um elaborado relacionamento falso para salvar o restaurante de Rhea, mas algo a deteve. Talvez fosse o jeito como Rhea a olhou naquele vestido, ou como a conversa no almoço parecia tão natural. As linhas entre falso e real estavam cada vez mais borradas. Rhea a esperava no setor masculino, e ao vê-la se aproximar, ele tropeçou, para trás, surpreso. Zoe, disse ele, inseguro. Ainda sou eu, ela disse de repente nervosa. Só mais elegante. Você está linda. As palavras saíram tão baixas que ela quase não as ouviu, mas a sinceridade na voz dele acelerou seu coração. Você fica bem arrumada. Você também, ela conseguiu responder, observando a transformação dele. Sumiram as roupas, amassadas do choque da manhã. Rhea usava um terno azul marinho perfeitamente cortado, camisa branca impecável e gravata que realçava o dourado dos olhos castanhos. O cabelo estava domado, mas ainda com aquele toque despojado, como se ele pudesse passar os dedos pelos fios a qualquer momento. Pronto para o momento, ele ofereceu o braço. Não. Zoe disse com sinceridade, mas aceitou. Mas vamos fazer isso mesmo assim. Eles estavam a meio caminho da saída quando o celular de Rhea vibrou. Ele olhou e franziu o senho. O que foi agora? Zoe perguntou. Mensagem da Clarissa. Ela vai jantar hoje à noite. O estômago. De Zoe caiu. Sua ex-noiva, aquela cuja mãe estamos tentando convencer de que você está loucamente apaixonado por mim, não por ela. Essa é a pessoa. Rhea, isso muda tudo. Ela te conhece e vai perceber que estamos fingindo. Nem tanto. Rhea parou e virou-se para ela. Clarissa é doce, mas não muito observadora. E sinceramente acho que ela vai ficar aliviada. Nunca esteve realmente apaixonada por mim, só seguia o que a mãe queria. Você tem certeza? Quase. Rhea hesitou. Mas tem outra coisa. Clarissa sabe que eu não estou feliz com o acordo comercial. Se conseguirmos convencê-la de que somos reais, que isso não é só uma maneira minha de escapar do casamento, ela pode até nos ajudar a convencer a Victoria. Zoe pensou por um momento. Então, em vez de enganar só a Victoria, precisamos enganar toda a família. Basicamente, sim. E você acha que a gente consegue? Rhea olhou para ela, linda e sofisticada no vestido azul marinho, com a mão repousada em seu braço, como se realmente pertencesse ali. Zoe, depois de te ver lidar com a imprensa hoje de manhã e se impor diante da Victoria, acho que você consegue qualquer coisa. Até se apaixonar por você na frente de uma sala cheia de estranhos. A pergunta era leve, quase brincadeira, mas algo mudou na expressão dele. Os olhos vasculharam o rosto dela, e por um momento, a loja movimentada ao redor deles pareceu desaparecer. Sim, ele disse suavemente. Até isso, ali estavam no meio da Nordstrom, cercados por compradores e vendedores, mas naquele instante parecia que só existiam os dois. Zoe sentiu-se inclinando-se um pouco em direção a ele, puxada por algo que não conseguia nomear. Então o telefone dele tocou, quebrando o momento. Victoria, disse ele sombrio, atendendo a ligação. Alô, Victoria? Sim, estaremos lá. Não precisa mandar um carro. 8 em ponto, entendido. Ele desligou e olhou para Zoe com um ar de desculpas. Ela queria ter certeza de que entendêssemos o código de vestimenta
e a importância de causar uma boa impressão. Tradução: não estraguem tudo. Ree conferiu o relógio. Tínhamos 2 horas até chegar à casa dela em Lincoln Park. Isso nos dava tempo para pegar um café e revisar nossa história mais uma vez. Ótimo, porque eu tinha a sensação de que íamos precisar de toda a prática do mundo. Quando saíram da Nordstrom e entraram na agitação do fim de tarde de Chicago, Zoe viu o reflexo dos dois nas vitrines. Pareciam um casal de verdade. Sofisticados, bem combinados, completamente à vontade um com o outro. O problema é que estava começando a parecer real demais. E isso a assustava muito mais do que um jantar com Victoria Hartwell jamais poderia. Zoe, Ree disse quando chegaram à calçada. Sim, não importa o que aconteça hoje à noite. Eu só queria que você soubesse que estou feliz que foi você quem entrou naquele saguão hoje de manhã. Mesmo depois de eu ter arruinado o seu plano de fuga. Especialmente por você ter arruinado meu plano de fuga. Zoe sorriu, sentindo aquele frio na barriga de novo. Me pergunta de novo depois que a gente sobreviver ao jantar com sua quase sogra assustadora. Combinado, Ree respondeu, acenando para um táxi. Mas tenho a sensação de que você vai se surpreender hoje. Enquanto subiam no carro, Zoe torcia para que ele estivesse certo. Porque em 3 horas, ela teria que convencer algumas das pessoas mais influentes de Chicago de que estava perdidamente apaixonada por um homem que conhecera naquela manhã. O mais assustador de tudo, ela começava a achar que talvez não fosse só atuação. A mansão dos Hartwell em Lincoln Park parecia saída de um filme. Daqueles em que a heroína inevitavelmente descobre que a família rica esconde segredos sombrios por trás de uma fachada impecável. 3 andares de pedra calcária cobertos por era se erguiam diante deles, com janelas que brilhavam suavemente à luz do entardecer e uma entrada circular que parecia feita para receber aviões particulares. Meu Deus! Zoe murmurou ao descer do Uber, já se arrependendo de ter escolhido salto alto para caminhar na calçada de paralelepípedos. Pensando em desistir? Ree perguntou, oferecendo o braço. Já estou no 3º ou 4º pensamento. Ela admitiu, agradecida pelo apoio firme dele. Ree, eu cresci num apartamento de 2 quartos acima do restaurante chinês dos meus pais. Esse lugar tem mais espaço que meu bairro inteiro. Ei. Ele parou e se virou para ela, segurando gentilmente seus ombros. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Você é brilhante, talentosa e faz um argumento imbatível sobre o ponto de maturação de um tomate. Apesar dos nervos, Zoe riu. Você acha mesmo que isso vai convencer Victoria Hartwell de que eu sou digna do precioso acordo de negócios dela? Victoria Hartwell nunca conheceu alguém como você, Ree disse, e havia algo em sua voz que fez Zoe levantar os olhos para ele. Confia em mim. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, a porta imensa se abriu. Um mordomo que parecia ter saído direto de uma série britânica fez uma leve reverência. Sr. Montgomery. Senhorita Rodrigues. Ele disse. A Sra. Hartwell os espera na sala de estar. Eles o seguiram por um saguão de entrada com um lustre maior que o carro de Zoe. Pinturas a óleo que pareciam dignas de museu, piso de mármore tão polido que ela via seu reflexo e arranjos de flores frescas que provavelmente custavam mais do que o aluguel dela. A sala de estar é por aqui, o mordomo indicou, apontando para um par de portas duplas. À medida que se aproximavam, Zoe ouvia o murmúrio das conversas e o tilintar de taças. Seu estômago se revirou. Lembra? Ree murmurou em seu ouvido. Nos conhecemos no Green City Market há 6 meses. Nosso primeiro encontro foi o desastre do risoto queimado. Você reorganizou meu armário de temperos. Eu deixo louça na pia. E estamos perdidamente apaixonados. Zoe completou, baixinho. E estamos perdidamente apaixonados. Ele confirmou, mas quando ela olhou para ele,
Havia algo em sua expressão que a fez duvidar se ainda estavam falando apenas da história inventada. O mordomo abriu as portas. As conversas cessaram, como se alguém tivesse apertado o botão de pause. A sala, de estar, era ainda mais intimidadora que o saguão. Móveis de couro, tapetes persas, estantes que iam do chão ao teto repletas de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Cerca de 20 pessoas estavam espalhadas pelo ambiente, todas com taças de cristal nas mãos e aparência de capa de revista social. Victoria Hartwell estava junto à lareira, deslumbrante num vestido bordô que provavelmente custava mais que o carro de Zoe. Ao vê-los, levantou levemente as sobrancelhas, talvez surpresa. Bem, disse Victoria, sua voz atravessando o salão com precisão cirúrgica. Olhem só o que o gato trouxe. Todos os olhares se voltaram para eles. Zoe sentiu como se estivesse sob um microscópio. Forçou um sorriso e se endireitou, convocando cada gota de confiança que a transformação na Nordstrom havia lhe dado. Victoria, Ree disse com suavidade, guiando Zoe pela mão nas costas. Obrigado por nos receber. Lembra da Zoe? Claro. O sorriso de Victoria era afiado como uma lâmina. Mas, devo dizer, você está bem diferente do que estava hoje de manhã. Bom, eu não estava exatamente pronta para um jantar quando nos conhecemos. Zoe respondeu com leveza. Tinha acabado de desembarcar de São Francisco. Ah, sim. Sua entrevista amanhã na Adelínia, não é? O tom de Victoria deixava claro que ela não esquece nada e julga tudo. Ela sabia exatamente onde seria a entrevista e provavelmente já tinha uma opinião formada sobre o lugar. Exato. Zoe aceitou uma taça de champanhe que um garçom passou, agradecida por ter algo para fazer com as mãos. Estou muito animada com essa oportunidade. Tenho certeza que você está. Grant Ashetz é bastante seletivo com sua equipe. A pausa de Victoria foi carregada de significado. Confio que você tenha as qualificações necessárias. Zoe sentiu o calor subir às suas bochechas, mas antes que pudesse responder, uma voz calorosa interrompeu. Mãe, já está interrogando a namorada do Ree. Eles acabaram de entrar. Zoe se virou e viu uma mulher loira, pequena, se aproximando deles. Imediatamente a reconheceu das fotos da alta sociedade que tinha pesquisado mais cedo. Clarissa Hartwell era ainda mais bonita pessoalmente. Traços delicados, cabelo perfeitamente arrumado e aquela elegância natural que só a vida de privilégio proporciona. Ela também sorriu genuinamente para os dois, para alívio de Zoe. Clarissa, Ree apresentou. E se havia algum constrangimento em sua voz, Zoe não percebeu. Gostaria que conhecesse Zoe Rodrigues. É um prazer finalmente conhecê-la, disse Clarissa, avançando para beijar as bochechas de Zoe. Ree me contou tanto sobre você. Zoe piscou surpresa. Ele contou. Oh, sim. Falou maravilhas sobre essa chefe incrível que conheceu no mercado dos agricultores. Já estava começando a achar que você era boa demais para ser verdade. Clarissa riu, e não havia nenhum pingo de amargura na voz dela. Confesso que fiquei aliviada quando ele me falou de você. Aliviada. A voz de Victoria soou perigosamente baixa. Ah, mãe, não seja dramática. Clarissa acenou, dispensando a reclamação. Você sabe tão bem quanto eu que Ree e eu nunca fomos compatíveis. Somos bem melhores como amigos do que teríamos sido como marido e mulher. A expressão de Victoria dizia claramente que ela discordava totalmente. Mas antes que pudesse dizer algo, um senhor de barba prateada e aparência distinta se aproximou do grupo. Ree, meu garoto, ele exclamou dando um tapinha no ombro de Ree. Então essa é a moça que conquistou seu coração. Charles Morrison, Ree disse a Zoe. Zoe, esse é Charles Morrison, um dos críticos gastronômicos mais respeitados de Chicago. O coração de Zoe disparou. As críticas de Charles Morrison podiam fazer ou quebrar uma carreira na gastronomia. Sr. Morrison, é uma honra conhecê-lo. O prazer é meu, minha cara. Ouvi dizer que vai fazer entrevista amanhã no Elínia.
Certo? Sim, senhor. Excelente estabelecimento. Grant é exigente, mas justo. Qual é seu histórico? Era agora. O momento em que suas credenciais culinárias a impressionariam ou a envergonhariam diante da elite gastronômica de Chicago. Zoe respirou fundo e puxou dos seus 8 anos de experiência profissional. Passei 2 anos no Le Bernardin. Em Nova York, depois me mudei para São Francisco para trabalhar com Corey Lee, no Benu, disse, citando 2 dos restaurantes mais prestigiados do país. Mais recentemente, fui sous-chefe no Atelier Crane, até a pandemia forçar cortes. Não era mentira. Ela realmente trabalhou nesses lugares, só não no cargo sênior que sugeria. As sobrancelhas de Charlie se ergueram, impressionado. Trajetória notável. Qual sua especialidade? Culinária americana moderna com influências asiáticas, disse Zoe, ganhando confiança ao falar sobre algo que realmente conhecia. Tenho particular interesse em preparo sustentável de frutos do mar e técnicas de fermentação. Fascinante, Charles comentou, se voltando para E como vocês se conheceram? Não imagino que seus caminhos tenham se cruzado profissionalmente. Green City Market? Ree respondeu, entrando naturalmente na história ensaiada. Zoe estava em uma animada discussão com um dos vendedores sobre a qualidade dos tomates. Eles claramente foram colhidos muito cedo, disse Zoe, entrando. No personagem. Dava para ver só de olhar que foram apressados para o mercado, priorizando a aparência em vez do sabor. E o que você fez a respeito? Perguntou uma mulher que Zoe não reconheceu, se aproximando para ouvir. Mostrei ao vendedor como testar a maturação corretamente, disse Zoe. Existe um jeito específico de cheirar a ponta do caule, e a casca deve ceder levemente quando você pressiona com o polegar. Ela passou 20 minutos ensinando sobre seleção adequada de tomates. Ree acrescentou, e a afeição na voz dele soou totalmente verdadeira. Eu tinha que comprar ingredientes para o prato especial da noite, mas acabei só observando ela transformar uma negociação em uma aula magna. Foi aí que soube que precisava convidá-la para sair. E convidou? Charles perguntou divertido. O primeiro encontro oficial foi no fim de semana seguinte, Zoe contou. Ree me chamou para jantar que foi um desastre. Ree riu. Estava tão nervoso que queimei o risoto. Acabamos pedindo comida chinesa para a viagem e comemos na minha escada de incêndio, enquanto eu falava dos meus sonhos de abrir um restaurante. A comida para a viagem estava melhor do que tudo que eu comi nos últimos meses, disse Zoe. De repente, ela quase pôde imaginar aquela noite, sentadas na escada de incêndio, no calor do verão em Chicago, compartilhando noodles direto da embalagem enquanto Ree falava de suas ambições culinárias com olhos brilhando. Que romântico, disse a mulher desconhecida, e os outros ao redor murmuraram concordância. Foi mesmo. Zoe sussurrou olhando para Ree. Por um momento eles apenas se olharam, e Zoe esqueceu. Eles estavam se apresentando para uma plateia, e a maneira como Ree a olhava, como se ela fosse a pessoa mais fascinante na sala, fazia seu estômago bater forte, um sentimento que nada tinha a ver com nervosismo. Bem, a voz de Victoria cortou o momento como uma faca. Quão perfeitamente sarcástica! O tom dela era inconfundível, e Zoe sentiu o clima mudar, enquanto todos se lembravam de que estavam na festa de jantar de Victoria Hartwell, não assistindo a uma comédia romântica. Mãe, Clarissa disse, num tom de advertência. Seja gentil. Eu sempre sou gentil, querida. O sorriso de Victoria era predatório. Estou apenas curiosa sobre as credenciais da senhorita Rodrigues. Diga-me, querida, o que exatamente faz uma consultora culinária freelancer? Zoe sentiu o peso de todos os olhares novamente, mas desta vez estava preparada. Eu ajudo restaurantes a desenvolver novos cardápios, treinar a equipe em técnicas específicas e consulto sobre eficiência na cozinha e gerenciamento de custos. Respondeu, com firmeza. É especialmente útil para estabelecimentos que querem elevar sua cozinha,
sem precisar reformular tudo. Que fascinante! E suponho que você já trabalhou com muitos restaurantes na área de Chicago. Era um terreno perigoso. Zoe estava... Em Chicago havia apenas 12 horas. Prefiro focar em me estabelecer profissionalmente antes de misturar negócios com minha vida pessoal, disse com cuidado. Mas estou animada com as oportunidades aqui. Claro que está. Os olhos de Victoria brilharam. E tenho certeza de que essas oportunidades nada têm a ver com seu relacionamento com Ree. Clarissa parecia realmente chocada. Isso foi totalmente desnecessário. Victoria virou-se para a filha. Querida Clarissa, você não percebe o que está acontecendo aqui? Essa garota surge do nada, bem a tempo de salvar Ree de suas obrigações. A voz de Ree baixou, perigosa. Acho que já disse o suficiente. Já disse? Porque me parece que toda essa situação é incrivelmente conveniente para todos os envolvidos. Você sai de um casamento que aparentemente nunca quis. Essa jovem ganha acesso à cena culinária de Chicago, e minha filha é humilhada publicamente. Eu não estou humilhada, Clarissa respondeu com firmeza. Se fosse, seria grata por Ree ter sido honesto sobre seus sentimentos antes que cometêssemos um erro terrível. Erro terrível. A voz de Victoria subiu. Clarissa, aquele homem assinou um contrato que você o obrigou a assinar. Clarissa interrompeu, com uma voz mais forte do que Zoe ouvira à noite. Mãe, você não pode comprar o amor de alguém, nem forçar um casamento bem-sucedido por acordos comerciais. O silêncio tomou conta da sala. Zoe podia sentir a tensão no ar, elétrica, como antes de uma tempestade. Clarissa, disse. Victoria, com voz mortalmente baixa. Você não vai falar comigo desse jeito na frente dos convidados. Então talvez devesse parar de tratar nossos convidados com grosseria. Clarissa respondeu, virando-se para Zoe com um sorriso de desculpas. Sinto muito. Não é assim que normalmente recebemos pessoas em nossa casa. Está tudo bem, disse Zoe, mesmo com o coração acelerado. Dinâmicas familiares podem ser complicadas. Muito diplomático da sua parte, disse Charles Morrison, tentando aliviar o clima. Talvez devêssemos ir para a sala de jantar. Acredito que o jantar está pronto. Como convocado pelas suas palavras, o mordomo apareceu na porta. O jantar está servido. A caminhada até a sala de jantar parecia uma marcha rumo à execução. Zoe se viu sentada entre Ree e uma mulher mais velha, que se apresentou como Patricia Blackwood, uma filantropa de destaque. Bem em frente a ela estava Victoria, que aparentemente decidiu que o jantar seria o momento perfeito para continuar sua interrogatório. Então, senhorita Rodrigues, disse Victoria enquanto o primeiro prato, uma delicada criação de frutos do mar, era servido. Conte-nos sobre sua família. Seus pais também trabalham no ramo de restaurantes? Meus pais têm um pequeno restaurante chinês em São Francisco, disse Zoe, agradecida por falar de algo real pela primeira vez. Chan's Garden. Eles estão lá há 25 anos. Que encantador. E suponho que foi lá que você aprendeu a cozinhar? Parcialmente. Cresci na cozinha, mas também fui para uma escola culinária e me formei profissionalmente. Zoe deu uma mordida no aperitivo e quase gemeu de prazer. Estava perfeitamente preparado, provavelmente por um chefe que treinou em lugares semelhantes aos que ela disse ter trabalhado. A escola culinária pode ser bastante cara, observou Victoria. Como seus pais conseguiram pagar? A pergunta parecia feita para envergonhar, mas Zoe já estava acostumada. Eles trabalharam duro e economizaram cada centavo. Também recebi bolsas de estudo e trabalhei meio período durante a escola. Que admirável. E agora você espera trabalhar em um dos restaurantes mais prestigiados de Chicago. Espero conquistar essa oportunidade, corrigiu Zoe. A entrevista é só o primeiro passo. Embora eu imagine que ter conexões não faz mal, os olhos de Victoria se voltaram para Ree, com um brilho carregado de significado. Na verdade, disse Ree, controlando a voz. Zoe conseguiu a entrevista por mérito próprio. Não tenho nenhuma influência na Alinea.
Que estranho. Juraria que ouvi dizer que você e Grant Achatz já trabalharam juntos. Zoe percebeu Rhys se enrijecer ao lado dela. Aquilo era novidade para ela. Ele nunca mencionara conhecer Grant pessoalmente. Nós nos encontramos algumas vezes em eventos do setor, disse Rhys cuidadosamente. Mas as qualificações da Zoe falam por si. Tenho certeza que sim. Victoria sorriu e Zoe sabia que ela acabara de marcar um ponto no jogo que estava jogando. Diga-me, senhorita Rodrigues, qual você diria ser sua maior fraqueza como chefe? A pergunta era uma armadilha clássica de entrevista, mas Zoe estava preparada. Tenho tendência ao perfeccionismo, respondeu com um leve sorriso. Eu passo tempo demais tentando aperfeiçoar um prato quando deveria estar focando na operação. Geral da cozinha. Que interessante, comentou Patrícia inclinando-se levemente. E como namorada? Qual você diria que é sua maior fraqueza em um relacionamento? A pergunta ficou no ar como uma bomba prestes a explodir. Era o tipo de detalhe íntimo que casais de verdade saberiam um sobre o outro, mas que ela e Rhys nunca haviam discutido. Bem, Rhys começou devagar e Zoe prendeu a respiração. A Zoe tem esse hábito, disse ele, de reorganizar meu armário de temperos toda vez que vai ao meu apartamento. Eu organizo por ordem alfabética, Zoe disse rápido agarrando a corda salva-vidas que ele acabara de lançar. É claramente o sistema superior. Ela diz isso, mas depois eu nunca encontro nada, respondeu Rhys, entrando no clima da discussão. Porque eu organizo por frequência de uso. Vou procurar páprica e talar arquivada no P, em vez de estar ao lado do sal, onde deveria estar. Isso não é uma fraqueza. É bom senso, protestou Zoe, agora se divertindo de verdade com a briguinha encenada. Como é que você encontra qualquer coisa com um sistema baseado em frequência de uso? A frequência não muda. Uso os mesmos temperos, na mesma ordem toda semana. Essa é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Você fala isso, mas eu nunca perdi 20 minutos procurando cominho. Nunca perdeu 20 minutos procurando cominho porque eu reorganizei seu armário. A mesa estava rindo agora. Até mesmo Victoria parecia levemente desconcertada com a naturalidade do bate-boca entre eles. Vocês parecem muito confortáveis com as excentricidades um do outro, comentou Patrícia Blackwood com um sorriso. São 6 meses de prática, disse Zoe, apertando a mão de Rhys por cima da mesa. Mas ainda acho que o sistema dele de organização de temperos é bárbaro. E eu ainda acho que o alfabético é completamente impraticável, respondeu Rhys, mas ele retribuiu o aperto e passou o polegar suavemente sobre os nós dos dedos dela, fazendo seu coração dar um salto. Que doce, comentou Victoria, embora o tom dela sugerisse que achava tudo, menos isso. E me digam, já discutiram planos para o futuro? Casamento, talvez? A pergunta foi tão direta que Zoe quase engasgou com o vinho. A conversa à mesa silenciou de repente, todos esperando pela resposta. Estamos levando um passo de cada vez, disse Rhys diplomaticamente. Claro que sim. Victoria respondeu com um sorrisinho. Embora eu imagine que as ambições de carreira da senhorita Rodrigues possam complicar as coisas. O Alineia é bastante exigente com sua equipe. Longas horas, alta pressão, muito pouco tempo para relacionamentos. Acho que qualquer relacionamento que valha a pena consegue enfrentar desafios de carreira, disse Zoe, finalmente encontrando sua voz. Se 2 pessoas realmente se importam uma com a outra, elas encontram formas de fazer funcionar. Que otimista, murmurou Victoria. Embora eu tenha percebido que em assuntos do coração, o otimismo geralmente cede lugar à praticidade. Olhos dela encontraram os de Zoe do outro lado da mesa. Me diga, se tivesse que escolher entre a oportunidade no Alineia e seu relacionamento com Rhys, o que escolheria? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os garçons pareceram congelar. No lugar, Zoe se sentiu como se estivesse na beira de um penhasco. E qualquer resposta errada significaria sua queda. Mas ao olhar ao redor da mesa,
o olhar curioso de Charles Morrison, o sorriso simpático de Patrícia, o aceno sutil de Clarissa e, por fim, os olhos castanhos de Rhys cravados nela com uma intensidade que fazia esquecer que tudo aquilo era fingimento. A resposta veio com facilidade. Eu não teria que escolher, disse ela simplesmente. Porque alguém que realmente me ama jamais me pediria para abrir mão dos meus sonhos. E eu nunca pediria isso dele também. Ela se virou diretamente para Rhys. Isso é o que o amor verdadeiro significa, não é? Apoiar os sonhos um do outro e construir uma vida que respeite os objetivos de ambos. É isso mesmo, respondeu Rhys, num tom baixo, os olhos fixos nela. Exatamente isso. O momento se esticou entre eles, carregado de algo que parecia bom demais, sincero demais, para um relacionamento de mentira. Zoe se inclinou levemente na direção dele, atraída pelo calor do olhar e a verdade nas palavras. Que tocante! Victoria cortou, quebrando o encanto. Embora eu suponha que vamos ver como essa filosofia se sustenta diante da realidade, de duas carreiras exigentes. O restante do jantar passou em um borrão de conversas forçadas e perguntas afiadas de Victoria. Mas Zoe mal registrou qualquer uma delas. Estava ocupada demais tentando entender em que momento a atuação deles deixara de parecer atuação. Cada vez que Rhys segurava sua mão. Cada vez que sorria com algo que ela dizia. Cada vez que a defendia das alfinetadas sutis de Victoria. Tudo parecia real. E o jeito como ele olhava para ela quando achava que ninguém mais estava vendo, definitivamente não era atuação. Na hora da sobremesa, uma criação de chocolate tão elaborada que parecia ter exigido um diploma de engenharia, Victoria tentou uma última vez desestabilizá-los. Tenho que dizer, foi uma noite reveladora, anunciou para a mesa. É tão raro ver um casal tão perfeitamente alinhado em suas respostas, quase como se tivessem ensaiado. A acusação pairou no ar como uma espada prestes a cair. Zoe sentiu o coração disparar de novo. Mas antes que pudesse entrar em pânico, Rhys apertou sua mão por baixo da mesa. Quando você conhece bem alguém, começa a pensar do mesmo jeito, disse ele com naturalidade. Zoe e eu passamos muito tempo conversando sobre nossos valores e sobre o futuro. Não é surpreendente que estejamos em sintonia. De fato, disse Victoria com um sorriso afiado como navalha. Suponho que todos nós vamos querer muito ver como as coisas vão se desenrolar, especialmente depois da entrevista da senhorita Rodrigues amanhã. Tenho certeza de que tudo vai acontecer exatamente como deve ser, disse Clarissa com firmeza, lançando um olhar para a mãe que dizia que o assunto estava encerrado. Conforme a noite chegava ao fim e os convidados começavam a sair, Zoe se viu despedindo-se de pessoas cujos nomes jamais lembraria e prometendo comparecer a eventos aos quais provavelmente nunca seria convidada. Quando finalmente chegou a hora dela e Rhys partirem, Victoria os acompanhou pessoalmente até a porta. Senhorita Rodrigues, disse, estendendo a mão impecavelmente cuidada. Foi um aprendizado conhecê-la. Obrigada pelo jantar, respondeu Zoe, apertando a mão dela. Tudo estava delicioso. Tenho certeza. Victoria sorriu, mas a forma como disse isso fez Zoe arrepiar-se. E boa sorte na sua entrevista amanhã. Espero que consiga tudo o que merece. Aquelas palavras gelaram a pele de Zoe, mas ela manteve o sorriso. Até que estivessem fora da casa, caminhando em direção ao Uber que os esperava. Uau, disse Rhys ao se acomodarem no banco de trás. Isso foi aterrorizante, exaustivo, como ser interrogado pelo FBI. Ia dizer que foi melhor do que eu esperava, mas sua descrição também serve. Riu Zoe, sentindo a tensão da noite finalmente se dissipar. Você acha que a convencemos? Honestamente, não sei. Victoria não é do tipo que acredita no que não quer, mas os outros pareceram comprar a história. Até Clarissa, principalmente Clarissa. Rhys fez uma pausa. O que me faz sentir um completo impostor. Por quê?
Porque ela é uma boa pessoa e estamos mentindo para ela. Zoe pensou um instante. Será que estamos? Quero dizer, não estamos realmente namorando, mas a noite toda pareceu real. A forma como conversamos, como nos defendemos, até aquela briga idiota sobre organização de temperos. Não foi atuação. Ree olhou para ela sob a luz tênue dos postes que passavam. Não, disse baixinho. Não foi. Eles seguiram o resto do caminho de volta ao hotel em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Só. Quando estavam no elevador, indo para seus quartos, Ree falou de novo. Zoe, obrigado pela noite, por esta manhã, por tudo. Sei que não era isso que você esperava quando veio para Chicago. Na verdade, ela respondeu surpreendida pela sinceridade. Acho que pode ser exatamente o que eu precisava. O elevador parou no andar dela e ela começou a sair. Mas Reese segurou sua mão. Boa sorte amanhã na entrevista. Você vai arrasar. Obrigada. Ela apertou a mão dele, relutante em soltar. E depois da entrevista? Não sei, ele admitiu. Mas gostaria de descobrir se você estiver interessada. Zoe estudou o rosto dele, buscando qualquer sinal de que tudo ainda fazia parte do plano. Mas tudo o que viu foi sinceridade, esperança e algo que parecia muito com afeto verdadeiro. Sim, disse suavemente. Estou interessada. Ela saiu do elevador, mas voltou antes que as portas se fechassem. Ri, para o que vale. Acho que Clarissa estava certa. Vocês dois teriam sido péssimos cônjuges, mas talvez sejam ótimos amigos. Reese sorriu. O primeiro sorriso totalmente relaxado que ela vira nele o dia todo. E nós? O que acha que podemos ser? As portas do elevador começaram a fechar, mas antes que se fechassem completamente, Zoe encontrou os olhos dele mais uma vez. Acho que vamos ter que esperar para ver. Enquanto as portas se fechavam e ela caminhava para o quarto, Zoe não conseguia se livrar da sensação de que tudo estava prestes a mudar. Amanhã era o dia da entrevista que poderia transformar sua carreira. E depois disso ela teria que descobrir o que era real e o que era mentira nessa situação impossível em que se metera. Mas, pela primeira vez em meses, ela estava ansiosa para descobrir. Zoe acordou às 5h47 da manhã com o som do seu telefone vibrando insistentemente no criado mudo. Por um momento, esqueceu onde estava, esperando ver a mancha de água familiar no teto do seu estúdio em São Francisco. Em vez disso, viu a elegante moldura do teto do seu quarto no Fairmont, Chicago. E as memórias do dia anterior vieram como um tsunami surreal. A mala quebrada, a colisão com Ree, o interrogatório de Victoria Hartwell, a transformação nas compras, o jantar de outro universo e, por baixo de tudo, a crescente percepção de que seu relacionamento falso com Reese Montgomery estava ficando menos falso a cada hora. O telefone vibrou de novo. Ela pegou o aparelho, semicerrando os olhos para enxergar a tela. 3 chamadas perdidas da sua melhor amiga Maya em São Francisco. 2 mensagens dos pais perguntando como estava a preparação para a entrevista e uma mensagem de um número desconhecido de Chicago que fez seu coração disparar. Boa sorte hoje. Você vai arrasar. Zoe olhou para a mensagem simples por um longo momento, lembrando do olhar de Reese no elevador na noite anterior. A sinceridade na voz dele ao desejar boa sorte. Digitou e apagou várias respostas até finalmente escolher algo simples. Obrigada. Isso significa mais do que imagina. Enviou antes de conseguir duvidar de si mesma e logo se arrependeu. Será que foi íntimo demais para o relacionamento falso deles? Mas antes que começasse a pensar demais, o telefone tocou. Maya Chen. A voz da melhor amiga exigiu, sem rodeios. Você tem exatamente 30 segundos para me explicar por que não está atendendo minhas ligações. ChatGPT Said. Eu estive imaginando você assassinada em um beco de Chicago nas últimas 12 horas. Desculpa, Zoe disse, andando até a janela e olhando para a cidade que começava a acordar lá embaixo. Ontem foi complicado. Muito complicado. Como foi a entrevista? Perguntou Maya.
Mal. Espera, a sua entrevista não é hoje? Que horas são aí? É hoje e agora são... Zoe conferiu o celular. 6:03 da manhã. Complicado como? Tipo, eu acidentalmente fiquei noiva de mentirinha. De um dono de restaurante que conheci ontem, para ajudar ele a escapar de um desastre num contrato de negócios. Houve uma longa pausa. Desculpa, você disse noiva de mentirinha? Zoe contou toda a história bizarra enquanto andava pelo quarto do hotel. Maya interrompia cada vez mais com: espera, o quê? E, você está completamente louca? Deixa eu ver se entendi. Maya falou quando Zoe terminou. Você conheceu esse cara ontem de manhã, passou o dia fingindo ser noiva dele, jantou com a alta sociedade de Chicago e agora está apaixonada por ele? Eu não disse que estou apaixonada, Zoe corrigiu. Zoe, eu sou sua melhor amiga desde a escola de culinária. Eu escuto os seus sentimentos a 2.000 quilômetros de distância. Zoe afundou na beirada da cama, exausta, mesmo tendo acabado de acordar. Maya, eu tenho a entrevista mais importante da minha carreira em 3 horas. Não posso estar apaixonada por um homem que conheci ontem. Mas você está. Estou. Zoe admitiu baixinho, e era assustador porque ela não sabia o que era real, e o que era só adrenalina, atuação e desespero. Ok, vamos fazer o seguinte. Maya assumiu um tom prático. Por 6 horas, você esquece esse noivado falso. Vai arrasar nessa entrevista porque você é brilhante e talentosa e sonha em trabalhar no Elínia desde que éramos estudantes. Depois que conseguir o emprego, você resolve o que está rolando com o seu dono de restaurante. E se eu não conseguir o emprego? Aí você resolve o que está rolando com o seu dono de restaurante e vê se o noivado falso vem com benefícios de saúde. Apesar de tudo, Zoe riu. Você é terrível. Sou prática. Agora vai tomar um banho, veste sua roupa poderosa e mostra pro Grant Achatz porque ele seria louco de não te contratar. Tá bom, tá bom. Manda mensagem assim que acabar a entrevista. Preciso saber como essa história termina. Depois de desligar, Zoe ficou debaixo do chuveiro do hotel por tempo demais, deixando a água quente levar embora o estresse da noite anterior. Maya tinha razão. Ela precisava separar as coisas. A entrevista no Elínia era o motivo de estar em Chicago, tudo o mais, inclusive seus sentimentos confusos sobre Rhee. Teria que esperar. Às 8h30, ela estava pronta, vestida com seu vestido preto simples, salto baixo para aguentar horas, joias discretas, cabelo preso em um coque elegante e maquiagem na medida certa para parecer profissional e competente. A corrida de Uber até o Elínia durou 25 minutos pelo trânsito da manhã, tempo para revisar as anotações e praticar respostas para as perguntas que poderiam fazer. Zoe havia pesquisado tudo sobre Grant Achatz, estudado a filosofia do restaurante, os pratos assinados e preparado perguntas inteligentes sobre a função e a equipe. O que ela não esperava era o frio na barriga quando viu a fachada elegante do restaurante, nem as mãos levemente trêmulas ao se aproximar da entrada. Você consegue. Ela sussurrou, canalizando a confiança da mãe. Você pertence aqui. O interior do Elínia era ainda mais impressionante do que nas fotos. Linhas, limpas, arte moderna e uma cozinha aberta que brilhava como uma sala de cirurgia. Era o tipo de lugar onde a mágica da culinária acontecia, onde limites eram desafiados e redefinidos todos os dias. Miss Rodrigues, uma jovem vestida com roupa de chefe, se aproximou. Sou Sarah Kinsu, chefe. O chefe Achatz está pronto para você. Zoe seguiu Sarah pelo salão até a cozinha, onde Grant Achatz examinava algo que parecia flores comestíveis através de uma lupa. Ele era menor do que Zoe esperava, com olhos afiados e uma intensidade que se fazia notar imediatamente. Senhorita Rodrigues, disse ele sem levantar os olhos, me conte sobre o pior prato que você já criou. Nada de olá, prazer em conhecê-la. Ou, como foi seu voo? Direto ao ponto. Zoe gostou da objetividade.
6 meses atrás eu estava experimentando um sorvete de alho negro fermentado. Respondeu. O conceito era bom. Eu queria desafiar as ideias pré-concebidas das pessoas sobre sobremesas, mas errei o tempo da fermentação e, em vez de um umami profundo e complexo, ficou parecendo molho de soja congelado com textura de areia molhada. Grant finalmente levantou os olhos. O que você aprendeu com isso? Que inovação sem técnica é só um fracasso caro, e que alguns limites existem por bons motivos, mas você só descobre quais são testando por si mesmo. Interessante. Grant largou a lupa e olhou para ela de verdade pela primeira vez. Sarah me disse que você tem experiência com gastronomia molecular. Tenho, sim. Trabalhei com nitrogênio líquido no Bennu e experimentei esferificação e gelificação por conta própria. Mostre-me. Desculpa. Ali está a sua estação. Te preparo. Grant apontou para uma parte da cozinha onde ingredientes e equipamentos estavam meticulosamente organizados. Quero que você crie algo que represente sua filosofia culinária. Você tem 90 minutos. A mente de Zoe ficou em branco por um instante. Aquilo não era uma pergunta comum de entrevista. Era um teste prático. E ela não tinha se preparado para isso. Mas ao olhar para os ingredientes disponíveis, o treinamento assumiu o controle. As ideias começaram a se formar. Alguma restrição? Ela perguntou. Me surpreenda, mas faça algo que eu nunca vi antes. Os 90 minutos seguintes passaram em um turbilhão de concentração absoluta. Zoe mergulhou em tudo que sabia, cada técnica aprendida, cada combinação de sabores que havia testado, cada lição acumulada em 8 anos de cozinha profissional. Ela mal percebeu os outros chefes se movendo ao seu redor, ou Grant Achatz, passando ocasionalmente para observar seu progresso. O prato que ela criou era ambicioso, talvez até ousado demais. Uma sopa agridoce desconstruída, apresentada como uma experiência interativa. O elemento quente era uma esfera de caldo picante que explodia na boca, feita com esferificação de alginato de sódio. O elemento ácido vinha de vegetais em conserva, comprimidos em câmara a vácuo para intensificar o sabor. A textura surgia de um tofu artesanal, transformado com transglutaminase em uma forma inesperada. E por fim, tudo era unido por um caldo aromático quente, que os próprios comensais despejariam sobre o prato. Era uma explosão de técnica, mas enraizada no conforto. Inovadora, porém acessível. Exatamente o tipo de criação que se encaixava na filosofia do Alinea, ao mesmo tempo em que revelava sua própria voz culinária. Quando o tempo terminou, Zoe deu um passo para trás, percebendo de repente que seu coração estava disparado e suas mãos tremiam de adrenalina. Grant se aproximou, analisando o prato com a mesma atenção com que examinara flores comestíveis. Me explique, ele disse. Zoe apresentou o conceito, descreveu as técnicas utilizadas e o perfil de sabores que buscava. Grant ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais sobre escolhas específicas. Por que usar transglutaminase no tofu? O tofu tradicional pode ser muito macio para essa aplicação. A transglutaminase me permite criar uma textura mais firme sem interferir no sabor neutro, que não compete com os outros elementos. E o contraste de temperatura. O caldo quente ativa os aromáticos no momento do consumo. Já os elementos frios trazem contraste de textura e limpam o paladar entre os picos de sabor. Grant assentiu lentamente. Em seguida, pegou uma colher e provou cada componente separadamente antes de combiná-los como o prato pedia. Seu rosto permaneceu impassível, mas Zoe notou que ele deu uma segunda colherada. Abordagem interessante, ele disse finalmente. Sarah, venha provar isso. Nos 20 minutos seguintes, Zoe se viu cercada pela equipe da cozinha do Alinea. Todos provaram sua criação, fizeram perguntas técnicas, debateram detalhes. A discussão foi profunda, intensa. O tipo de conversa culinária que ela não tinha há meses e sentia tanta falta. Senhorita Rodrigues, Grant disse quando a degustação informal chegou ao fim.
Caminhe comigo. Eles deixaram a cozinha e foram para um canto mais reservado do salão. O rosto de Grant era uma incógnita, e Zoe sentiu o estômago se apertar. Sua técnica é sólida, ele disse direto. Suas combinações mostram criatividade sem parecerem truques. E você claramente sabe lidar com pressão. Muito obrigada. No entanto, ele continuou, e o coração de Zoe afundou. Me preocupa a lacuna recente no seu currículo. 3 meses é muito tempo nessa indústria. A pandemia forçou muitas decisões difíceis. Zoe respondeu com cuidado. O ateliê Cran precisou reduzir a equipe, e como eu era uma das últimas contratadas, fui cortada. Tenho usado esse tempo para desenvolver novas técnicas e explorar outras abordagens na cozinha. Entendo as circunstâncias, Grant disse. Mas preciso saber que você está comprometida com esta indústria, e com este restaurante em particular. O ritmo aqui é intenso, as horas são brutais, e os padrões inflexíveis. Não posso contratar alguém que vá desistir no primeiro sinal de dificuldade. Chefe Achatz, Zoe disse, olhando direto nos olhos dele. Cozinhar não é apenas o que eu faço, é quem eu sou. Quero trabalhar aqui desde que era estudante. Não pelo prestígio, mas porque é aqui que os limites são desafiados. É aqui que a gente não apenas alimenta, a gente muda a forma como as pessoas pensam sobre comida. E sua vida pessoal? Ele perguntou. Soube que está envolvida com alguém da cena gastronômica de Chicago. Zoe piscou, surpresa. Como ele sabia sobre Ree? Sim, mas não vejo como isso se relaciona com minhas qualificações. Relaciona-se porque relacionamentos dentro da cozinha podem complicar tudo. Se der errado, afeta o desempenho. Se der certo, distrai. Preciso saber que você consegue separar o pessoal do profissional. Chefe, trabalho em cozinhas profissionais. Há 8 anos. Nunca deixei minha vida pessoal interferir no meu trabalho. E não seria agora que isso mudaria. Grant a estudou em silêncio por um longo momento. O cargo começa na segunda-feira. 60 horas semanais, no mínimo. Finais, de semana alternados. Período probatório de 6 meses. O salário é de $65.000 anuais com benefícios após 90 dias. Está interessada? O coração de Zoe parou. Você está me oferecendo o emprego? Estou oferecendo a oportunidade de provar que você merece o emprego. O período probatório não é apenas formalidade. Se você não conseguir acompanhar o ritmo ou atingir os padrões, será descartado. Mas suas habilidades são impressionantes, e acho que você pode se encaixar na cultura da nossa equipe. Sim, respondeu Zoe na hora com a voz firme. Sim, absolutamente aceito. Ótimo. Sarah vai te entregar os papéis e os detalhes da agenda. Espero você aqui segunda-feira, às 6 da manhã em ponto, para a orientação. Enquanto Grant se afastava, Zoe ficou ali, no salão vazio, sentindo como se fosse flutuar. Ela conseguiu o emprego. De verdade, na Alana. Depois de meses de incertezas e rejeições, estava prestes a entrar numa das equipes de cozinha mais respeitadas do país. A papelada e os detalhes da orientação levaram mais 1 hora, tempo em que Zoe tentava absorver a realidade da nova fase. Na segunda-feira, ela estaria morando e trabalhando em Chicago para sempre, o que significava que precisava resolver logo a situação com Ree. Já passava das 13h quando ela finalmente saiu da Elínia, entrando sob o sol forte da tarde, com uma pasta cheia de documentos e a cabeça cheia de perguntas. Durante a orientação, seu celular não parava de vibrar. Quando finalmente olhou, viu várias mensagens. 3 de Maia cobrando notícias, uma dos pais perguntando como tinha ido a entrevista, e 2 de Ree. Como foi? A primeira perguntava. Provavelmente não deveria mandar mensagem durante a entrevista. Vamos esperar você me procurar quando estiver pronta. A consideração daquela segunda mensagem, o reconhecimento de que talvez ela precisasse de espaço para processar tudo, apertou o peito de Zoe com uma emoção que ela ainda não conseguia nomear. Ligou para Maia primeiro.
em parte porque sabia que sua melhor amiga a mataria se tivesse que esperar mais por notícias. Então, Maya atendeu na primeira chamada. Consegui, disse Zoe. Falar aquelas palavras em voz alta fez tudo parecer real pela primeira vez. Eu realmente consegui o emprego. Zoe, meu Deus, estou tão orgulhosa de você. Me conte tudo, Zoe. Começou a relatar a entrevista inteira, enquanto andava sem rumo pelo Lincoln Park. Maya ouvia com suspiros e exclamações na medida certa, comemorando cada detalhe como se fosse vitória dela também. Você começa na segunda? Perguntou Maya quando Zoe terminou. Então é real, você vai se mudar para Chicago? Para valer? Acho que sim. E sobre o noivo de mentira, falou com ele? Ainda não, nem sei o que dizer. Que tal começar com consegui o emprego e ver onde a conversa vai dar? Depois de prometer a Maya que contaria tudo depois, Zoe ficou encarando o número de Ree no telefone. Seria fácil mandar uma mensagem rápida, algo leve e casual, mas depois de tudo que passaram, ele merecia mais. Do que um texto, ela ligou. Zoe. Ele atendeu no segundo toque, e a ansiedade verdadeira na voz dele chegou até ela. Consegui, disse ela simples. Houve uma pausa, depois um grito de alegria tão alto que ela precisou afastar o telefone do ouvido. Zoe, isso é incrível. Eu sabia que você ia conseguir. Como está se sentindo? Animada? Assustada? Os dois. Com certeza os dois. Ela riu. Zoe, não acredito que aconteceu mesmo. Eu também não. Você arrasou ontem à noite, a maneira como falou sobre comida, a paixão na sua voz quando explicou sua filosofia culinária. Claro que te contrataram. Obrigada, ela falou baixinho. Isso significa muito. E agora, o que vai acontecer? Segunda de manhã, começa. Ou seja, preciso achar um apartamento, descobrir como trazer minhas coisas de São Francisco e basicamente reorganizar minha vida toda em 3 dias. É muita coisa para fazer sozinha, disse Ree com cuidado. Se precisar de ajuda, eu sei que ainda não definimos o que somos, mas gostaria de ajudar, se você deixar. Zoe parou de andar. Eles estavam chegando no momento que ela mais temia. A conversa sobre o que aconteceu, sobre o que era real e o que foi só encenação. A gente deveria conversar sobre ontem à noite, sobre tudo isso. Vou morar em Chicago agora. E precisamos entender o que isso significa para o que quer que seja isso entre a gente. Você tem tempo agora? Posso ir até aí? Ou se preferir um tempo para processar, tudo bem também. Quero te ver. Estou no Lincoln Park, perto do zoológico. Chego aí em 20 minutos. Zoe passou esses 20 minutos andando pelo zoológico, observando famílias com crianças apontando animadas para os animais e tentando organizar seus pensamentos. O que ela queria de Ree? O que era realista, considerando como se conheceram? O que ela sentia, além da adrenalina e da intensidade das últimas 24 horas, estava diante do tanque dos pinguins, vendo-os mergulhar graciosamente na água, quando sentiu alguém se aproximar. Eles parecem tão naturais, não é? A voz de Ree quente e familiar. Zoe se virou e o viu vestido casualmente, jeans e suéter, mais relaxado do que em qualquer momento desde o encontro tenso no saguão do hotel. Como assim? Os pinguins. São graciosos na água, mas na terra, andam desajeitados, parecendo não se encaixar em lugar nenhum. Você está nos comparando com pinguins? Talvez. Ree se colocou ao lado dela, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro do perfume dele, mas sem tocá-la. Estive pensando no que você disse ontem sobre não saber o que é real e o que é encenação. Acho que talvez eu tenha sido um pinguim nos últimos anos, andando desajeitado em terra firme, tentando fazer tudo funcionar com Clarissa e aquele acordo de negócios, sem nunca sentir que eu até me encaixo. Mas ontem, quando estava com você, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ontem foi como estar na água, como se eu estivesse exatamente onde devia estar. O coração de Zoe deu aquele salto de novo. Ree, não estou te pedindo para definir nada agora. Ele falou rápido.
Eu sei que você recebeu uma notícia enorme e tem milhões de coisas para resolver, mas quero que saiba que, seja lá o que fingimos ontem, para mim não pareceu fingimento. Também não pareceu para mim, admitiu Zoe baixinho. Mas isso me assusta. A gente mal se conhece. Você tem razão. Não sabemos os filmes favoritos um do outro, como gostamos do café ou como somos quando estamos doentes. Mas eu sei que você é corajosa o suficiente para mergulhar numa situação impossível para ajudar um estranho. Sei que você é apaixonada pelo seu trabalho e leal aos seus amigos. Sei que você encara de frente a Victoria Hartwell e ainda é gentil com a Clarissa. E sei que, quando você fala de comida, seu rosto inteiro se ilumina, como se estivesse falando de magia. Zoe sentiu as lágrimas quererem escapar. É muita coisa para saber de alguém que acabou de conhecer. Mas é uma boa base, não é? Ficaram em silêncio confortável por um momento, observando os pinguins navegarem entre a água e a terra com aquela determinação característica. Então, o que você está sugerindo? Zoe perguntou. Estou sugerindo que a gente recomece. Sem namoro falso, sem fingimentos para a Victoria. Só a gente se conhecendo de verdade. Sem pressão, sem contratos, sem plateia. E a Victoria? O acordo comercial? Rhys suspirou. Tive uma longa conversa com meu advogado esta manhã. O contrato tem umas brechas que eu nem conhecia. Se eu conseguir provar que a cláusula do casamento é absurda e atrapalha meu trabalho no restaurante, talvez eu renegocie os termos. E se não der, vou achar outra saída. Mas não vou me casar de mentira para salvar meu restaurante, nem pedir que você faça isso para salvar o seu. Zoe se virou para encará-lo por completo. E se eu dissesse que quero continuar ajudando? Não um casamento falso, mas apoio moral. Outra opinião quando você estiver lidando com a Victoria. Diria que você é generosa demais, mas não me deve nada. Eu sei que não te devo nada, mas talvez eu queira ajudar mesmo assim. Se olharam por um tempo, e Zoe sentiu a mesma conexão elétrica que teve no provador da Nordstrom. Só que dessa vez não havia plateia, nem encenação, nem pressão para ser outra coisa além deles mesmos. Então, disse Rhys, com um sorriso no canto da boca. Quer tomar um café? Quero ouvir mais sobre sua entrevista e, quem sabe, discutir esse seu sistema bárbaro de organizar temperos em ordem alfabética. Bárbaro não é, protestou Zoe, sorrindo. Mas sim, quero café, mas eu pago. Consegui o emprego hoje, né? Fechado. Mas só se me deixar ajudar a procurar apartamento no fim de semana. Por que você quer fazer isso? Tenho a sensação de que os próximos meses vão ser interessantes. E não quero perder nada. Enquanto saíam do zoológico juntos, Zoe sentiu algo se acomodar no peito. Não era a ansiedade que carregava há meses pela carreira, nem a confusão dos sentimentos por Rhys, mas algo mais calmo e esperançoso. Ela tinha seu emprego dos sonhos, uma cidade nova para explorar e, talvez, só talvez, o começo de algo real, com alguém que a fazia rir, que a desafiava e que a olhava como se ela estivesse exatamente onde deveria estar. O celular vibrou com uma mensagem de Maya. Atualiza, por favor. Estou morrendo aqui. Zoe respondeu rápido. Consegui o emprego. Indo tomar café com um namorado de mentira para descobrir o que vem a seguir. A resposta foi imediata. Eu sabia. Me liga hoje à noite com todos os detalhes. Está tudo bem? Perguntou Rhys, percebendo que ela digitava. Só atualizando minha melhor amiga, que está acompanhando essa história como se fosse sua série favorita. E qual é o episódio atual? Perguntou Rhys. Dois estranhos fingindo estar apaixonados que descobrem que talvez não estivessem fingindo. Gosto dessa história, disse Rhys. Como você acha que termina? Não sei ainda. Zoe respondeu sincera. Mas estou animada para descobrir. Enquanto caminhavam pela rua, o sol da tarde aquecendo seus rostos e a cidade pulsando ao redor, Zoe percebeu que, pela primeira vez em meses, não estava preocupada com o futuro.
Não fazia ideia do que aconteceria com Ree, nem de como enfrentaria o novo trabalho, ou se Victoria Hartwell continuaria a ser um problema. Mas tinha algo que não sentia há muito tempo: possibilidade. E possibilidade, ela descobriu, era um ótimo ponto de partida. Me conta mais sobre esse seu sistema de organizar temperos por frequência, disse, ao se aproximarem de uma cafeteria que parecia mais frequentada por locais do que por turistas. Preciso entender a dimensão do problema que estou lidando. Problema? Ree pareceu ofendido de verdade. Meu sistema é brilhante. Sal, pimenta e alho em pó ficam na frente, porque são usados todo dia. Depois páprica, orégano e cominho, que são básicos semanais. Aí para por... Espera aí, interrompeu Zoe. E quando você resolve fazer algo que precisa, sei lá, de cardamomo, você tem uma área separada só para temperos de ocasião especial? Claro que não. Esses temperos especiais ficam em outro armário completamente diferente. Ree Montgomery, isso é a coisa mais ridícula que... Eu já ouvi isso, disse a mulher que provavelmente alfabetiza seus livros. Claro que eu organizo meus livros pelo sobrenome do autor, depois cronologicamente pela data de publicação, para várias obras do mesmo autor. Ree parou de andar e a encarou. Você está falando sério? Sério mesmo? Você vai me deixar completamente louco, não vai? Provavelmente, Zoe respondeu animada. Isso é um problema? Nem um pouco, disse Ree, abrindo a porta da cafeteria para ela. Acho que vou gostar de ficar louco. Por sua causa. Sentados no canto do restaurante com suas bebidas, um cortado para ele e um latte com leite de aveia para ela. Zoe percebeu que aquilo parecia o primeiro encontro de verdade deles. Não aquela história elaborada sobre risotos queimados e jantares na escada de incêndio, mas um momento real de conexão entre duas pessoas que estavam se conhecendo. Ree se acomodou na cadeira e disse: Me conte tudo sobre a entrevista. Quero saber cada detalhe. Enquanto Zoe começava a contar a história daquela manhã em Alenia, vendo o rosto de Ree se iluminar com uma empolgação genuína e orgulho, não pôde deixar de pensar que aquilo parecia o começo de algo bom, algo real, algo que valia o risco de abrir o coração para um homem que ela conhecia há menos de 36 horas, nas circunstâncias mais absurdas possíveis. Lá fora, Chicago seguia seu ritmo agitado da tarde, mas ali naquele cantinho, parecia que eles tinham todo o tempo do mundo para descobrir o que viria a seguir. 2 semanas depois, Zoe estava atolada no trabalho em Alenia, quando seu celular vibrou com uma mensagem urgente de Ree. Emergência. Victoria chamou uma reunião. Consegue me encontrar no restaurante em 1 hora? Zoe olhou para o relógio. 15 horas em uma quinta-feira, no meio da tarde. Ela já trabalhava em Alenia há 10 dias, e o ritmo era tão brutal quanto diziam. Dias de 14 horas, precisão quase obsessiva, e padrões que fariam chefes mais frágeis chorarem. Ela amava cada minuto exaustivo disso. Chef Kim chamou para Sarah. Emergência familiar, posso sair mais cedo hoje? Sarah olhou para as esferas moleculares que estava aperfeiçoando e sorriu. O namorado falso? A notícia sobre a situação incomum de Zoe já tinha se espalhado pela cozinha, embora ela tivesse sido cuidadosa em manter os detalhes vagos. O namorado real, que estava tendo problemas reais. Pode sair, mas me deve um turno duplo no fim de semana. 30 minutos depois, Zoe entrou no restaurante de Ree pela primeira vez. Montgomery's era menor do que ela esperava, com paredes de tijolos à vista, lâmpadas Edison e uma cozinha aberta que deixava os clientes assistirem ao caos controlado do serviço. Aconchegante sem ser apertado, sofisticado sem ser pretensioso. Esse lugar é lindo, disse ela encontrando Ree atrás do balcão, polindo copos com força. Valeu, pena que posso perder isso em uns 20 minutos. O que aconteceu? Ree largou o copo e esfregou o rosto. Victoria descobriu sobre nós. O nós de verdade, não o falso. Ela nos seguiu depois da festa. O estômago de Zoe caiu. O quanto, ela sabe, tudo,
Que nos conhecemos na manhã da festa, que você conseguiu o emprego em Alênia por mérito próprio, que estamos realmente namorando há 2 semanas. Ele fez um gesto impotente. Ela chamou isso de fraude, quebra de contrato e vários outros termos legais que basicamente significam que estamos ferrados. Quando ela chega, a qualquer minuto, trouxe advogados. Zoe olhou ao redor do restaurante. As obras de arte cuidadosamente escolhidas, o bar reluzente, a cozinha onde os cozinheiros preparavam a noite. Tudo aquilo representava os sonhos de Ree, seus anos de trabalho duro, seu futuro inteiro. Ok, disse ela, surpreendendo-se com a calma na voz. Vamos resolver isso. Zoe, você não entende. Ela tem fotos nossas no hotel antes da festa. Registros financeiros provando que você não tinha ligação com Chicago antes da semana passada. Provas de que mentimos sobre quanto tempo estamos juntos. Ela não tem prova de que o que sentimos um pelo outro não é real, interrompeu Zoe. Ree a encarou. O que você está dizendo? Que talvez a gente devesse encarar isso de outro jeito. Sem mentiras, sem fingimentos, só a verdade. Zoe respirou fundo. Eles estavam evitando essa conversa há 2 semanas, com medo de colocar em palavras o que estava acontecendo entre eles. A verdade é que estou me apaixonando por você. Os olhos de Ree se arregalaram. Zoe, eu sei que é loucura, que é rápido, mas nessas 2 semanas, conhecendo você, vendo como você trata sua equipe, o quanto você se importa com esse lugar. Ele gesticulou para o restaurante. Nunca senti isso por ninguém. Também estou me apaixonando por você. Talvez eles até tivessem se beijado ali, se a porta da frente não tivesse se aberto com um tilintar agudo. Victoria Hartwell entrou, vestindo um terno poderoso que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de muita gente, seguida por 2 homens em ternos caros carregando maletas. Ree, Victoria falou com frieza. Depois se virou para Zoe com uma hostilidade clara. Senhorita Rodrigues, que prazer revê-la. Senhora Hartwell. Zoe respondeu com calma. A senhora parece bem. Claro que pareço, diferente das perspectivas para este restaurante. Victoria olhou ao redor, desprezando o lugar. Uma pena, realmente é um espaço encantador. Victoria. Ree avançou. Antes que diga mais alguma coisa, há algo que você precisa saber. Eu já sei bastante coisa. Victoria abriu a bolsa e puxou uma pasta parda. Inclusive o fato de que vocês 2 se conheceram na manhã do nosso jantar, não 6 meses atrás, que a senhorita Rodrigues nunca tinha estado em Chicago antes daquele dia, que todo esse relacionamento foi uma farsa elaborada para contornar suas obrigações contratuais. Ela espalhou uma série de fotos sobre a mesa mais próxima, imagens de vigilância de Zoe e Ree no hotel, na Nordstrom, saindo do jantar. Meu investigador particular é muito minucioso. Você está certa, Zoe disse antes que Ree pudesse responder. Nós mentimos sobre como nos conhecemos. As sobrancelhas de Victoria se ergueram levemente, como se não esperasse uma honestidade tão direta. Nós nos conhecemos naquela manhã, continuou Zoe. E sim, fingimos estar namorando há meses, quando na verdade tínhamos poucas horas de convivência. Mas você está errada em uma coisa. E o que seria? Victoria perguntou com a voz carregada de veneno. Você acha que nosso relacionamento é uma fraude. Mas o que Ree e eu temos agora, o que construímos nas últimas 2 semanas, isso é real. Mais real do que qualquer casamento arranjado. Por negócios jamais seria. Que comovente, Victoria disse com desdém. Infelizmente, a realidade não muda o fato de que seu namorado violou o contrato. Na verdade, um dos advogados interrompeu. Talvez mude. Victoria se virou, irritada. Como é? O contrato especifica casamento com um parceiro adequado em até 6 meses. Disse o advogado, consultando suas anotações. Se o Sr. Montgomery estiver genuinamente em um relacionamento sério com alguém que se enquadre nos critérios, o prazo pode ser considerado flexível. Flexível?
A voz de Victoria poderia ter congelado lava. O espírito da cláusula era garantir uma imagem pública estável. Continuou o advogado. Se isso está sendo alcançado por meio de um relacionamento verdadeiro, o prazo específico se torna secundário. Você é meu advogado. Victoria rosnou. Deveria estar do meu lado para fazer esse contrato valer. Sou sua advogada, o que significa que sou obrigada a lhe dar aconselhamento jurídico honesto. E meu conselho é que esse caso seria muito difícil de vencer em tribunal. Zoe assistia ao embate com uma esperança crescente. Mas foi a voz de Clarissa, vinda da entrada, que virou o jogo por completo. Mãe, o que exatamente você está fazendo? Todos se viraram para ver Clarissa Hartwell parada na porta, com uma expressão séria que raramente mostrava. Clarissa, querida, isso não te diz respeito? Não me diz respeito? Clarissa entrou no restaurante, os saltos batendo com firmeza no piso de madeira. Você está tentando destruir o negócio do meu amigo só porque ele se apaixonou por outra pessoa, em vez de mim. Como isso não me diz respeito? Amigo. O tom de Victoria era cortante. Sim, amigo. Ree e eu conversamos depois do jantar. Ambos admitimos que ficamos aliviados quando o noivado terminou. Somos muito melhores como amigos do que seríamos. Como casal. Clarissa se virou para Zoe e Ree. Me desculpem por tudo isso. Eu não fazia ideia de que minha mãe estava mandando investigar vocês. Clarissa. A voz de Victoria agora era de alerta. Você está sendo muito ingênua. Não, mãe. Você é quem está sendo vingativa. E é constrangedor. Clarissa. Enfrentou a mãe de frente. Ree é um homem bom. Ele merece ser feliz. Zoe claramente o faz feliz. Por que você não pode simplesmente aceitar isso e seguir em frente? Porque ele violou um contrato. Um contrato que você usou para manipulá-lo a aceitar um noivado indesejado. A voz de Clarissa se elevou. Mãe, eu te amo. Mas isso precisa parar. O restaurante inteiro ficou em silêncio, exceto pelo jazz suave tocando ao fundo. Victoria. Olhou ao redor, vendo o rosto decidido da filha, a expressão desconfortável do advogado, a postura protetora de Ree ao lado de Zoe. Muito bem, ela disse por fim. Fiquem com o restaurante. Fiquem com a namorada. Mas não esperem mais nenhum investimento da família Hartwell. Eu nem queria mesmo, disse Ree, em tom baixo. Victoria juntou suas fotos e papéis com movimentos rápidos e furiosos. Clarissa, vamos. Na verdade, mãe, acho que vou ficar para jantar. Quero experimentar o cardápio daqui. O rosto de Victoria passou por várias tonalidades estranhas, até se fixar em um tom roxo nada elegante. Você está cometendo um erro, talvez. Mas é meu erro para cometer. Após Victoria e seus advogados saírem, envoltos em um rastro de perfume caro e orgulho ferido, o restaurante pareceu de repente tranquilo. Bem, disse Clarissa com um sorriso. Isso foi dramático. Tem uma mesa para uma pessoa? Faça para 3, disse Ree sorrindo pela primeira vez no dia. O jantar é por conta da casa. 2 horas depois, após compartilharem uma refeição incrível e várias garrafas de vinho, Clarissa havia se tornado oficialmente a nova pessoa favorita de Zoe em Chicago. Não acredito que sua mãe contratou um investigador particular, disse Zoe, ainda meio atordoada pelos eventos da tarde. Ela contratou o mesmo durante o meu término na faculdade, respondeu Clarissa divertida. Mamãe não gosta de surpresas. Me desculpe, disse Ree para Clarissa. Por todo esse noivado falso, você merecia mais. Pare com isso, Ree. Nós dois sabíamos que não era amor de verdade. Eu só fui seguindo o plano da mamãe, porque parecia mais fácil do que enfrentá-la. Clarissa levantou a taça de vinho. Um brinde a seguirmos nossos corações, e não os planos de negócios das nossas mães. As taças se encontraram no ar, e Zoe sentiu a última gota de culpa desaparecer. Tudo havia terminado exatamente como deveria. Mais tarde,
Depois que Clarissa foi embora e os funcionários terminaram de limpar o restaurante, Zoe e Reese se encontraram sozinhos na sala de jantar, agora silenciosa. Então, disse Ree puxando-a para perto, sobrevivemos a Victoria Hartwell. E ficamos com o restaurante. Fizemos isso e descobrimos que o que temos é real, muito real, disse Ree, cobrindo o rosto com as mãos. Zoe, eu sei que tudo está acontecendo rápido e que provavelmente estamos loucos, mas eu também te amo, falou, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam pesadamente. Reese encostou a testa na dela. E agora? Perguntou. Agora paramos de fingir e começamos a viver, respondeu Zoe. Eu tenho um emprego, você tem um restaurante para tocar e a gente tem um ao outro. O resto a gente resolve no caminho. Até a situação do armário de temperos. Especialmente o armário de temperos. Estou pensando em um acordo, organizar em ordem alfabética dentro das categorias e por frequência de uso. Isso é a coisa mais romântica que alguém já me disse. Espere até ver o que eu posso fazer com seu sistema de organização das facas. Reese gemeu. Vou precisar de mais vinho para essa conversa. Enquanto saíam juntos do restaurante, o celular de Zoe vibrou com uma mensagem de Maya. Atualização. Aquela rica assustadora destruiu tudo? Zoe respondeu. Está tudo bem, parece que relacionamentos falsos podem se tornar reais se você estiver disposta a lutar por eles. O que isso quer dizer? Me liga agora. Maya respondeu. Reese leu por cima do ombro dela. Maya vai querer um relatório completo. Você acha que ela vai aprovar a gente? Ela já aprova, está torcendo por nós desde o começo. Eles caminhavam pelas ruas de Chicago, de mãos dadas, passando por lanchonetes noturnas e casais apressados para os shows, parte do ritmo sem fim da cidade. Vida, amor e possibilidades. Zoe, eu fico feliz que você tenha quebrado sua mala no lobby do meu hotel. E eu fico feliz que você estivesse fugindo da mãe assustadora do seu noivo falso. Acho que teremos uma boa história para contar para nossos filhos um dia. Nossos filhos? Zoe parou e olhou para ele. Foi rápido demais. Reese parecia nervoso, provavelmente. Acho que sim, ela disse, sorrindo. Mas eu gosto do jeito que você pensa. Eles se beijaram sob um poste de luz, rodeados pelos sons e pela energia da noite em Chicago. Zoe não conseguia deixar de se maravilhar com o quanto sua vida tinha mudado em apenas 3 semanas. Viera para a cidade para uma entrevista de emprego e encontrou não só uma carreira, mas um lar, uma família de amigos e amor, com um homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais incrível que já descobrira. Não era a vida que ela planejava, mas era exatamente a vida que queria. E o que pensava enquanto Reese a rodava na calçada, fazendo-a rir até ficar sem fôlego, era que essa era a melhor surpresa de todas. 6 meses depois, ainda não. Acredito que você está organizando a carta de vinhos em ordem alfabética. Reese comentou, observando Zoe rearrumar as garrafas atrás do bar no Montgomery's. Faz sentido, ela respondeu, sem tirar os olhos do que fazia. Os clientes encontram o que querem mais rápido. A gente tem um sommelier para isso, que também vai achar os vinhos mais rápido com uma organização decente. Era domingo de manhã, o restaurante estava fechado, e eles usavam o dia de folga para implementar o que Zoe chamava de melhorias de eficiência, e Reese, de reorganização obsessiva. Daqui a pouco você vai querer organizar os clientes em ordem alfabética, disse ele sorrindo. Não me provoque. Zoe deu um passo para trás e admirou o resultado. Não está melhor assim? Reese teve que admitir que sim. Tudo que Zoe tocava ficava mais organizado, eficiente e bonito. Assim como a vida dele desde que ela entrou nela. Falando em organização, disse, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso. Tenho algo para você. Zoe se virou e viu a caixinha, os olhos se arregalando. Eu sei que combinamos de ir com calma.
ele disse, ajoelhando-se ali mesmo, entre as garrafas de vinho e os equipamentos do restaurante. Mas eu também sei que quero passar o resto da minha vida discutindo com você sobre os sistemas de organização perfeitos. Você está propondo o quê? A voz de Zoe estava quase sem fôlego. Estou propondo que transformemos esse relacionamento falso em algo oficial, legal, permanente. Rhea abriu a caixinha e revelou um anel simples e elegante. Zoe Chen, você quer se casar comigo? Sim, ela respondeu sem hesitar. Sim, absolutamente sim. Enquanto Rhea colocava o anel no dedo dela e a beijava ali mesmo, no meio daquele restaurante perfeitamente organizado, Zoe não conseguia deixar de pensar que aquilo era muito melhor do que qualquer noivado falso poderia ser. Aquilo era real. Era deles. Era para sempre. E tudo começou com uma mala quebrada e um homem desesperado que precisava de uma namorada falsa para um jantar. Algumas histórias, pensou Zoe, enquanto Rhea girava entre as mesas. Realmente tem o final perfeito. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não deixe de conferir mais histórias emocionantes clicando até lá ao final do vídeo.